está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho para me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, eu posso crer. Por
Deus. Nesse momento você pode adorar a Deus com o seu dízimo, com a sua oferta também, nessa noite, em forma de gratidão ao Senhor. Amém?
nós te agradecemos, Jesus, por este momento de louvor e adoração ao teu nome, Deus, onde nós podemos declarar que porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor morreu e ressuscitou por nós, nós podemos crer no amanhã. E ainda, Senhor, que as dificuldades venham, nós possamos crer no amanhã, porque o Senhor vive. Nós declaramos, Senhor, que Tu és a cura, que nós precisamos de Ti, que não há outro igual a Ti, que Tu és a vida, que Tu és tudo para nós. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor possa receber a nossa adoração, o nosso louvor, e que neste momento da Tua palavra, que o Senhor possa semear os nossos corações, e que os nossos corações possam ser como terra fértil, para receber a semente da Tua palavra. Em nome de Jesus, nos guarde, guarde as nossas famílias, guarde a nossa igreja, a nossa cidade, Senhor, o nosso país, os governantes deste país. Que o Senhor possa orientá-los, direcioná-los conforme a Tua vontade, Deus. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados e nos ajude na caminhada espiritual, Deus. Pois cremos que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, como temos feito toda quinta-feira, vamos interceder pela nossa casa, nossos lares. Então, procure um parente, um familiar aí que estiver aqui, ou adote alguém e vamos orar juntos, vamos clamar ao Senhor, vamos crer de verdade que o Senhor é a cura. Não foi isso que você cantou? Eu creio que Tu és a cura. Gui, junta com a família lá. Creia nisso, que Deus é a cura. Mas pastor, minha família está tão doente, tão complicada. Creia que Deus é a cura. Amém, meu irmão? Então clame agora pelo seu lar, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Tem esse tempinho seu agora, você e Deus. Não pede por você não, pede pelos seus. Esse é o momento de orarmos pela nossa família. O diabo está tendo muito espaço na sua casa. Ele está tendo muito espaço no seu casamento. Ele está tendo muito espaço na vida dos seus filhos. Ele está tendo muito espaço dentro da sua carteira. Fala com Deus, fala: Senhor, eu repreendo em nome de Jesus. Não quero mais que o diabo tenha espaço na minha casa. Não quero que o diabo mais tenha espaço na minha família. Não quero que o diabo tenha espaço no meu casamento. Não quero mais que o meu lar seja uma porta aberta para o inferno reinar aqui dentro. Intercede, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Fala com Deus. Esse é o momento de orar pela sua família. Não tem nada mais precioso, meu irmão e minha irmã. Não tem. O que mais precioso você tem nessa vida chama família. Então, se você por acaso tem algo a resolver com algum familiar, fala com Deus. Fala: Senhor, me ajude a perdoar. Senhor, me ajude a resolver essa pendência. Senhor, me ajuda. Eu quero que minha casa seja uma casa abençoada. Pede para Deus também te mostrar o que na sua casa não agrada a Ele. Pede para Ele te mostrar se tem algo na sua casa que precisa sair, que precisa ser quebrado, que precisa ser tirado. Pergunta para Deus. Fala: Senhor, tem algo na minha casa que não agrade ao Senhor? Deixa Ele te mostrar, meu irmão e minha irmã. E em nome de Jesus, traz bênção para sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui, ó Pai, unidos em oração. Unidos em prol do que temos de mais valioso em nossa vida. Unidos em prol de um projeto que o Senhor começou lá no Éden. Um projeto chamado família. Um projeto que o Senhor ama, que o Senhor luta por isso. E nós estamos aqui, ó Deus, lutando pelas nossas casas, Senhor. Não importa o que acontece da porta para fora, mas da porta para dentro vai ser diferente, Deus. Queremos uma família unida, Pai. Queremos ter uma família abençoada. Queremos ter uma família próspera.
ter uma família que se ame, que se respeite, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, que não falte na nossa casa a Tua presença. Pai, tira do nosso lar tudo aquilo que não vem do Senhor, Deus. Tira da nossa casa aquilo que nos faz lembrar do velho homem. Tira da nossa casa aquilo que nos afasta do Senhor. Se for preciso, ó Deus, quebra a nossa televisão se for preciso, Pai. Em nome de Jesus, quebra o Wi-Fi da nossa casa se for preciso, Deus. Mas em nome de Jesus, tira da nossa casa aquilo que está destruindo a nossa família, Deus. Aquilo que está destruindo o nosso lar, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa família é do Senhor Jesus. O diabo não tem mais autoridade sobre a nossa casa. Ele não tem mais direito de botar a mão dele sobre os nossos filhos. Ele não tem mais direito de botar a mão dele no nosso casamento. O nosso casamento é consagrado ao Senhor, Deus. E estamos orando sempre por isso, que não tem uma terceira pessoa no nosso casamento, não tem espaço para uma terceira pessoa, que a terceira pessoa seja o Senhor Jesus, e ninguém mais, Deus, em nome de Jesus, blinda o nosso casamento, ó Pai, santifica o nosso casamento, Senhor, renova o amor, renova sentimentos, Pai, em nome de Jesus, cuida dos nossos filhos, tenha misericórdia de nossos filhos. Pode ser que alguns já são grandes, independentes, não temos mais controle sobre eles, mas o Senhor tem, Pai. Em nome de Jesus, não deixa nossos filhos se perderem, não deixa nossos filhos irem para o inferno. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda eles onde eles estiverem nessa hora. Que o Teu Espírito Santo constranja eles, Pai. Se eles forem pequenininhos, ó Deus, que eles aprendam a andar nos Teus caminhos, para não se desviarem, Senhor. Desperte nos nossos filhos, nas nossas crianças, o amor pela igreja, o amor pelo culto, o amor por Jesus, para quando eles crescerem, não se desviarem disso, ó Deus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, os enfermos que estão em nossas casas, ou parentes que estão internados. Senhor, nós cremos que o Senhor é a cura. Nós cremos que o Senhor é a cura, Pai. Coloca a Tua mão sobre aquele enfermo que é o nosso parente, ele que está sofrendo naquela cama de hospital, naquela cama, naquele quarto. Opera a cura, ó Deus, visite nessa hora. Nós cremos que o Senhor é Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Em nome de Jesus, opera milagre na nossa família. Se há em nossa família pessoas deprimidas, traga vida, Senhor. Tira essa pessoa de dentro do quarto. Tira essa pessoa desse estado de tristeza, desse estado de escuridão profunda. Em nome de Jesus, traga luz sobre a nossa casa, traga luz na nossa família, em nome de Jesus, ó Deus. A nossa casa é do Senhor Jesus, e é no nome dele que nós oramos, no nome de Jesus, amém, glória a Deus. Antes de sentar, abençoe a casa do seu irmão, fala que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Aleluias. Logo após, podem sentar. Glória a Deus. Deus abençoe, Gui. Muito bem. Bom. Almerino, faz favor para mim. Olha na rua aí, lá na esquina. Vê se está vindo algum carro. Então sou eu mesmo. O que acontece? Hoje quem iria pregar era o pastor Tiago. Ele está vindo com mais 2 irmãos, Lúcio e Claudemir, mas ali naquela estrada maravilhosa de Itaobim, que vocês conhecem, estourou 2 pneus, quebrou 2 rodas, e eles pararam em Jequitinhonha para tentar arrumar, soldou a roda lá, conseguiu arrumar e eles estavam vindo. Não sei então se vão conseguir chegar a tempo, então eu já vou adiantar a mensagem que eu pregaria no domingo, que hoje seria o pastor Tiago, né? Então, enquanto eles não chegam, obrigado, meu irmão. Então, vai ser comigo mesmo. Ninguém no horizonte, Vivi? Então, sou eu mesmo. Então, vamos lá. Esperei até onde deu, então Deus quer que seja eu mesmo. Então, vamos para o nosso tema do mês.
Nosso tema do mês é sobre os escolhidos. Nós estamos passando todo esse mês falando disso, sobre alguns homens escolhidos por Deus com uma preciosa missão e responsabilidade, né? Homens imperfeitos como nós, pecadores como nós, que tem muito a nos ensinar. E o de hoje é um personagem incrível. É um dos que eu mais gosto na Bíblia. É um dos mais errados também da história. E é o que eu mais gosto porque eu tenho ele como um dos mais humanos. Por quê? Por conta dos seus erros. E hoje nós vamos falar... Quem adivinha? Não, Davi não. É outro pior ainda. Hã? Sansão, não. Pedro, exatamente. Pedro, um homem conhecido pelo seu temperamento, por ser impulsivo demais, mas eu gosto demais de Pedro. Por quê? Porque parece muito com a gente. Se você observar Pedro, as aflições de Pedro, as precipitações de Pedro, os erros de Pedro, se fosse você, teria feito o mesmo. Se fosse eu, teria feito o mesmo. E assim como Pedro teria sido repreendido por Jesus, igual Pedro foi, né? Então, Pedro para mim é um personagem maravilhoso que tem muito a ver com a gente. Abre sua Bíblia lá em João capítulo 1, versículo 40. João capítulo 1, versículo 40. Um detalhe interessante aqui sobre a história do apóstolo Pedro, do discípulo Pedro. João capítulo 1, versículo 40. João 1, 40. Amém? Acharam? Quem não achou, tem a colinha do João aí, tá? Diz assim: Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a... Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Um detalhe interessante aqui na história de Pedro é que ele foi alcançado por quem? Acabei de ler. Vocês acabaram de ler. Pelo amor de Deus. Pelo irmão dele chamado André. Olha que detalhe interessante. Pedro foi alcançado pelo seu irmão André. Seu irmão André ouviu falar de Jesus. Seu irmão André percebeu que Jesus era o Cristo, o Messias enviado. E o seu irmão André foi atrás da sua família. Primeira lição preciosa que a gente aprende aqui: não se esqueça dos seus. André aqui poderia ter falado: ai, beleza, conheci Jesus, valeu família, valeu amigos, valeu trabalho, agora eu vou seguir o mestre e vou ser feliz. Ele fez isso? Não, ele voltou e foi atrás do seu irmão. Então, meu irmão e minha irmã, lembra da história de Mateus, que nós vimos? Mateus foi chamado, depois ele serviu a mesa. Para isso que a gente é chamado. Você é chamado para chamar a outros. Então, assim como você encontrou o caminho, descobriu Jesus, você foi alcançado pelo Senhor, você precisa distribuir essa graça a outros. Então, André voltou e chamou o seu irmão. Aqui fala que André levou ele a Jesus. Então, teve-se um trabalho de André nesse processo, de falar, de convencer, talvez, às vezes, até Pedro ir e conhecer a Jesus. Mas vamos lá. Pedro, ele é conhecido pelo seu temperamento, não é isso? Quando a gente fala ou lê sobre Pedro, a gente fala muito sobre o temperamento dele, que ele era explosivo, né? Ele era aquele que era tido como líder, porque tomava muita frente nas coisas, era precipitado no agir, no falar também. Esse é o Pedrão, que a gente conhece bastante. Mas vamos entender por que Pedro era assim. Vamos lá. Se você for aí no versículo 41, olha,
Olha o que aconteceu. Não, desculpa, 42. Depois que Pedro conhece Jesus, Jesus olha para ele e faz o quê? Mas ele faz algo com Pedro. Ele pega o nome de Pedro e muda. Aliás, nem é Pedro, né? O nome dele é Simão e ele passa a se chamar Cefas, quer dizer Pedro. Sabe o que significa o nome Pedro? Pedra, rocha. Então, peraí. Jesus conhece Simão. Aí ele vira e fala: Simão, é o seguinte, eu sei que você é filho de João, filho de João, e agora você vai passar a se chamar Pedra. Meus irmãos, Deus faz isso constantemente com a gente. Jesus olhou Simão e viu que ele era uma pedra a ser lapidada, porque Jesus tinha uma preciosa promessa para Pedro. Quando Jesus tem depois um outro encontro com Pedro, Jesus faz uma promessa para Pedro. Fala: vem que eu vou te fazer pescador de homens. Jesus fez essa promessa para Pedro, mas Simão precisou virar a pedra, para a pedra passar a ser lapidada. Vai lá em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 11. Provérbios 3, 11. Diz assim, Provérbios 3, 11. Filho meu, acharam aí? Provérbios 3, 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, ou correção do Senhor, né? Cadê? Nem te enfades de sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem? Assim como o pai ao filho, quem quer bem. Meus irmãos, Simão era uma pedra a ser lapidada. Pedro era uma pedra preciosa a ser lapidada, porque Jesus tinha uma promessa na vida dele. Jesus sabia onde ia dar Pedro, e ele olha para nós também, faz a mesma coisa. Cada um de nós é uma pedra a ser lapidada. Por quê? O Senhor repreende a quem ama, o Senhor vai quebrando, o Senhor vai construindo, vai lapidando, porque Ele sabe como nós somos ruim. Sim, somos nós, tudo ruim. Nós somos pedras brutas, e Deus usa aquele negocinho, como é que chama? Talhadeira, exatamente. A talhadeira é para quê? Você pega a talhadeira e vai martelando, né? Quebrando ali. É isso que Deus faz, porque somos pedras brutas, e Deus vai quebrando, vai usando a talhadeira dele, e a talhadeira de Deus tem um nome. Sabe qual é o nome dessa ferramenta de Deus? Chama luta. As lutas são a talhadeira de Deus, para lapidar, quebrar a pedra bruta que nós somos. Pedro viveu isso. Por isso ele era tão repreendido. Por isso Jesus puxava demais a orelha dele. Porque ele era uma pedra bruta que precisava ser lapidada. Então as lutas são a talhadeira de Deus nas nossas vidas. Ai, pastor, por que eu estou passando por essa luta, sofrendo essa situação que eu estou sofrendo? Tem um motivo. Sabe qual é esse motivo? Deus está te quebrando. A talhadeira de Deus está ali, ó. Tac, 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 tac. Por quê? Quer te lapidar. Quer ver um exemplo bem prático, bem bacana? Será que se não fosse uma dor, uma luta ou uma perda, você ia estar aqui? Será que se sua vida tivesse top demais, 1000 maravilhas, você ia estar aqui? Será que não é por causa das lutas que você está buscando a Deus? Será que não é por causa de uma aflição da sua alma que você está buscando a Deus? Será que não é por causa de algo que te incomoda que você está buscando a Deus? Por quê? As lutas são a talhadeira de Deus na nossa vida.
Nós somos pedras brutas. Meu irmão e minha irmã, você é muito difícil. Não vem falar para mim que eu sou muito de boa, não. Deus te conhece. Deus sabe. Às vezes a gente tem coração duro, às vezes a gente é orgulhoso, às vezes a gente tem um coração bem fechado, às vezes a gente é igual Pedro. Está ali caminhando sobre as águas, aí de repente olha para o lado errado e começa a afundar. Por isso que Deus precisa ali, então peraí, deixa eu segurar. Uma coisa bem bacana, é só lembrar no período de luta, o quanto você busca a Deus. O quanto você ora mais, o quanto você lê mais, ou até jejua. Tem gente que em tempo de luta jejua com a beleza. Por quê? É isso que Deus usa para te aproximar dele. Aí eu fico imaginando Deus, Espírito Santo e Jesus lá, os três, falando, olha lá, como ele está orando bem. Olha como ela está com o coração aberto para mim. Nossa, olha como ali que ele está se prostrando e se envolvendo. Acho que eu vou abençoar mais ele. Ela fala, não, mas eu lembro quando ele era tranquilo. Eu lembro quando estava tudo em paz e ele estava tão longe de mim. Às vezes Deus olha e fala, eu quero abençoar, mas se eu abençoar, ele vai embora. Se eu abençoar, ela vai embora. Meu irmão e minha irmã, não estou falando de algo longe, é algo que eu vejo constantemente. Está difícil, o povo vem. Ficou fácil, o povo some. É ou não é verdade? O tempo que a igreja mais cresceu na história, sabe quando foi? Na época da perseguição e da luta. Se você olhar a história, o tempo que a igreja mais cresceu foi quando ela era perseguida. Porque as lutas nos aproximam mais do Senhor. Então, a talhadeira de Deus são as lutas. Meus irmãos, existiu na história um episódio que marcou a vida de Pedro. Se você for para qualquer pessoa aí na rua e falar, ó, não tem o apóstolo Pedro? Aí qual a história que eles vão contar para você? Qual? Negou Jesus 3 vezes, né? Essa história marcou a vida de Pedro para sempre. Ele é conhecido como aquele que negou Jesus 3 vezes. Vai lá em Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22, versículo 54. Eu achei interessante esse episódio de hoje, com o pastor Tiago, por quê? A Bíblia ensina para nós o seguinte, esteja pronto e apto para pregar a tempo e fora de tempo. E assim, eu tenho o costume de já ter a mensagem que eu vou pregar já praticamente pronta. Agora, imagina tipo assim, Álvaro, não vou chegar a tempo. E não vai ter culto. Ou imagina eu estar aqui e o pastor passa mal. Aí, irmão, assume. Você estaria pronto para assumir? Isso aí, meu irmão. Então, a Bíblia diz, esteja pronto e apto a tempo e fora de tempo. Imprevistos acontecem. Então, fique pronto. Pode ser um dia, passou, deu uma dor de barriga, não vou. Quem vai assumir? Então, esteja pronto em todos os momentos, tá bom? Vamos lá. Lucas 22, 54. Diz assim, então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo, assentado perto do fogo, fitando-o, disse, este estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não conheço. Pouco depois, vendo, outro disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou não. 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreende o que dizes? E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo.
Meus irmãos, quero falar para vocês o seguinte. Repete comigo. Tinha um galo no caminho de Pedro. No caminho de Pedro, tinha um galo. Exatamente. Tinha um galo no caminho de Pedro. No caminho de Pedro tinha um galo. Sabe o que é esse galo? É a talhadeira de Deus. É Deus quebrando essa pedra bruta, tornando ele uma pedra preciosa. Quer ver por quê? Antes do galo. Aliás, só um dado interessante para vocês. Acredita-se que esse galo não era um animal. Como assim, pastor? Por quê? Tinha o costume naquela época, de algumas horas da noite, acho que 3 horas, alguém ia lá no alto da torre e tocava um negocinho assim, como se fosse aquele cuco que fala, né, de hora em hora. Então era costume, e esse que fazia isso era o galo. Então, acredite-se que não era um animal, e sim alguém tocando aquele negócio deles lá, tá bom? Então, só a título de informação, caso você leia em algum local, em sua maioria, acredite-se que não era um animal, não foi um galo que cantou, e sim um galo que tocou, tá bom? Mas vamos lá, seguindo. Antes do galo, vamos lá, nós temos um Pedro impulsivo, era sempre aquele que falava, não, Senhor, eu vou fazer, pode levar o Senhor que eu vou defender. Não é isso que ele falou? Eu vou defender o Senhor, não vou deixar que leve o Senhor para lugar nenhum, não vão te matar, te prender. Foi ou não foi isso que ele falou? Bom, antes do galo, Jesus chamou ele de Satanás. Falou, ei, Satanás, sai daqui. Eu vou cumprir minha missão, arreda daqui. Antes do galo, ele cortou a orelha do soldado. Foi ou não foi? Sendo que, irmãos, ele não chegou e falou, peraí, soldado. Olhou assim, pegou a orelha e mirou. Gente, ele foi para arrancar a cabeça do soldado. Aí errou e acertou a orelha. Ele não foi assim, ele foi ali para pegar o soldado. Esse era Pedro. E outra coisa também, antes do galo, Pedro andou sobre as águas, amém? Muito bacana. Mas ele afundou e foi chamado de homem de pequena fé. Então esse era o Pedro antes do galo. Mas quer ver o Pedro depois do galo? Vai lá em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 41. 2:41. Olha o que aconteceu. Atos 2:41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase... Quantas? 3.000 pessoas. Sabe quem pregou aqui? Pedro. Opa, peraí. Pedro pescou 3.000 pessoas. Lembra da promessa de Jesus? Vem que eu te farei pescador de homens. Quando que essa promessa se cumpriu? Aqui. Muito tempo depois. Depois de que tudo aconteceu com Pedro, Jesus puxou a orelha do Pedro, repreendeu Pedro, Pedro falou que não devia, Pedro quis matar o soldado lá, e Pedro afundou, e Pedro negou Jesus, e Pedro chorou amargamente, e tudo aquilo aconteceu, aí em Atos se cumpriu. Por quê? Tinha um galo no caminho de Pedro tinha um galo. E o galo foi o divisor de águas na vida de Pedro. Quer ver? Volta lá em Lucas 22. Lucas 22. Agora, versículo 61. Lucas 22, 61. Olha o que aconteceu aqui. Então, depois que Pedro negou e o galo cantou, voltando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, que hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saiu dali e chorou
amargamente. Meus irmãos, alguns galos são necessários na nossa vida. Alguns galos cantarem e constranger a gente são necessários na nossa vida. Alguns galos cantarem e ser aquele momento ali onde você fala, deu ruim, são necessários. O galo foi totalmente necessário na vida de Pedro. É só você observar o Pedro antes do galo e o Pedro depois do galo. Quer ver? Meus irmãos, sabe alguns galos que são necessários na nossa vida? Alguns acidentes. Às vezes acontece coisa, mas por que houve esse acidente? Aí a pessoa olha a vida dela antes do acidente e depois do acidente. Outra coisa, derrotas. Às vezes acontece algumas derrotas, Deus não me ama. Aí a pessoa olha a vida dela antes da derrota e depois da derrota. Aí ela começa a entender que tanto o acidente quanto a derrota foram necessários. Ou vergonha. Às vezes a pessoa passa por uma humilhação tão grande, uma vergonha tão grande, que se não fosse isso, ela não ia mudar. Se não fosse uma vergonha gigante, essa pessoa não ia abrir os olhos. Não ia perceber o quão errado ele estava ou ela estava. Então, as vergonhas são também uns galos necessários na nossa vida. Perdas. A gente perde coisas ou perde pessoas, Deus manda embora. Mas por quê? Por que meu namoro acabou? Por que isso aconteceu? Por que meu amigo foi embora? E a gente perde coisas, perde pessoas. Na hora a gente não entende, mas depois a gente olha o antes, quanto você era emocionalmente dependente, ou era tóxico para você aquela pessoa, e como você agora sem a pessoa. Aí você começa a entender que era um galo que precisava cantar e dividir. Outra coisa, falências. Às vezes a pessoa ali precisa falir para abrir os olhos. Às vezes pastor, abrir esse negócio aqui está sendo uma bênção. Que bom, foi Deus que me deu. Que bom e tal. Aí com o tempo a bênção passa a ser maldição, porque a pessoa vem menos, se envolve menos, começa a se envolver com coisas erradas, começa a querer dar um jeitinho para ficar mais rico, para ficar tal. Aí o coração dela se perdeu em uma bênção que ela tinha recebido. Aí Deus faz o quê? Opa, quebrou, cortou. Tadinho dele, olha, está lá no fundo do poço. Eu já ensinei para vocês aqui que o melhor lugar para se estar é onde? No fundo do poço. Por quê? No fundo do poço só tem um lugar para olhar, que é para onde? Para o alto. Então, às vezes, Deus te bota lá no fundo do poço exatamente para isso. Para falar, eu vou te botar aqui, para você parar de ficar olhando para tudo quanto é lado e começar a olhar para o alto, olhar para mim. Então, o fundo do poço também é um galo que Deus usa para cantar na sua cabeça, para você, caiu a ficha. Caiu a ficha, agora eu entendi. Então, meus irmãos, galos são necessários, porque os galos nos levam para mais perto de Deus. Não vem falar amanhã, tá vendo aí, ó? O pastor falou do meu time. Vem falar nada, estou falando nada disso. Mas os galos são a talhadeira de Deus na nossa vida. Por quê? Assim como Simão virou Pedro uma pedra bruta precisando ser lapidada, nós também somos pedras brutas precisando ser lapidados, e Deus não vai chegar com um paninho e falar, vou lapidar ele aqui, tadinho, porque eu amo ele, eu não vou aqui passar um paninho nele, porque eu não quero ferir, de forma nenhuma. Se você ler a sua Bíblia, Deus pegou a talhadeira com pressão, e toda pedra preciosa que ele queria, esqueci a palavra, lapidar, Deus, quebrou, até o negócio ficar bonito. Então foi assim com Pedro e é assim com a gente. E a talhadeira de Deus chama luta, problema, provação, dificuldade. E logo após o galo cantou, quem olhou para Pedro? Jesus. Eu imagino a cena, Pedro está lá, não conheci esse homem, não quero saber dele não, deixa para lá. Aí, de repente, quando o galo cantou, eu imagino essa cena. Eu acho que foi aquele filme do
Mel Gibson, A Paixão de Cristo, mostra essa cena, na qual Pedro está lá, no meio das pessoas, falando, não andei com Jesus, não sei quem era Jesus. E Jesus está lá, ó, amarrado assim, e nessa hora, Jesus só vira para ele assim, ó, e olha nos olhos de Pedro. Eu fico imaginando aqui, essa cena, como que deve ter sido para Pedro. Olhar e falar, deu ruim. Eu que falei que ia ficar com Jesus até o fim. Eu que falei que ia defender Jesus. Eu que estava com ele, realmente, eu neguei. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa cair. A gente precisa ser derrubado pelo Senhor. A gente precisa ser humilhado pelo Senhor. A gente precisa falar, passei vergonha. A máscara nossa precisa cair. A máscara de Pedro caiu. Quando Jesus olhou para ele assim e falou, e aí? Cadê aquele que falou que ia estar comigo? Então, meus irmãos, galos são necessários. Jesus está lá, Jesus está te olhando. Jesus olhou Pedro, Jesus está olhando para nós. Vai lá, Mateus capítulo 4, versículo 19. Mateus capítulo 4, versículo 19. Que nós já falamos aqui, que foi a promessa que Jesus fez para Pedro. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mas tudo o que aconteceu com Pedro foi necessário para que isso se cumprisse. Deus pode ter uma promessa maravilhosa na sua vida. Pastor, será que Deus me ama? Pastor, eu creio que Deus vai me dar isso, vai me abençoar. Amém, meu irmão? Pode acontecer sim, mas saiba que tem um processo. Olha o processo que Pedro viveu. Não foi da noite para o dia, levou pelo menos 3 anos, leva tempo ser lapidado. Imagina se essa promessa se cumpre lá atrás, assim que Pedro conhece Jesus e Jesus começa a usar ele, Pedro ia atrapalhar tudo. Pedro ia bater nos outros no meio da rua. Pedro ia atrapalhar o processo. E pode ser assim com a sua vida. Sabe por que talvez Deus ainda não te abençoe? Porque você vai atrapalhar. Mas pastor, por que Deus não me ama? Mas pastor, por que Deus não abriu o céu ainda e não me deu aquilo que eu estou pedindo tanto? Porque Ele te conhece. E sabe que se te der, vai dar ruim. Sabe que se te der agora, você vai estragar. Você vai melar o negócio. É o mesmo que pegar, dá aí uma Ferrari. Pega uma Ferrari, uma criança de 10 anos, fala, toma aqui a chave. Só entra perto desse botão. Ela vai socar a Ferrari no muro. Por quê? Não está pronta, não é a hora. É uma benção, é um carrão. Vem de Deus, mas não é a hora. Não se dá uma Ferrari para uma criança. Pode ser que Deus não deu aquela bênção maravilhosa, aquele milagre maravilhoso, porque você ainda é criança. Você é imaturo espiritualmente. Ou Ele olha para você e fala, olha, só está aqui porque está difícil. Se ficar fácil, eu sei para onde Ele vai. Eu sei para onde ela vai. Será que Deus realmente não olha para a gente e fala isso? Fala, eu não posso dar. Se eu der, eu vou estragar ele. Eu vou estragar ela. Então nós temos que mostrar para o Senhor que nós estamos abertos a sermos lapidados pelo Senhor. Como nós lemos lá em Atos 2,41, a pregação de Pedro, ele pescou 3.000 homens. Então se cumpriu sim, mas foi preciso viver o processo. Por isso que galos, meus irmãos, são necessários. Deixa o galo cantar. Deixa o galo gritar na sua cabeça. Deixa a talhadeira de Deus te moer, meu irmão. Deixa a talhadeira de Deus quebrar você inteiro, porque você é uma pedra bruta. Você é uma pedra, igual Pedro. Pedro era uma pedra preciosa, mas ainda estava bruto. E todo o processo que ele viveu foi para se cumprir a promessa de que Jesus faria dele pescador de homens. E fez, realmente fez. Mas não foi da noite para o dia. Passou pelo processo. Deus tem algo na sua vida. Deus tem uma promessa para a sua vida. Deus tem algo maravilhoso para
Você, sua casa, sua família. Mas tem um processo. Alguns galos estão cantando. Pode ser uma dor, um problema. Está na hora de você aprender com tudo isso. Pedro aprendeu da pior forma possível. Mas ele aprendeu. E Deus está te dando hoje uma oportunidade de você aprender sem se machucar mais. Ou precisa machucar mais para você aprender. Ou ele precisa moer mais para você aprender. Ou ele precisa apertar mais para você tirar sua mão. Ou ele precisa puxar mais ali, ó. Ah, como é que chama isso aqui? Como é que chama? Aquilo que a gente faz com criança? Beliscando. Eu ia falar penteleco, mas é outra coisa. Deus está ali, ó, beliscando e você não solta. Deus está beliscando e você... Ele tem que beliscar mais para você entender. Ei, assim não. Larga. Ei, está errado. Para. O apóstolo Paulo diz que ele resistia ao aguilhão. Imagina, Deus já falando com ele há muito tempo, ele resistindo, resistindo e resistindo. Até quando você vai resistir? Deixa Deus trabalhar. O galo já está cantando. Está na hora de verdade de você se entregar, de você deixar o processo acontecer e você ser lapidado e se tornar uma pedra preciosa e maravilhosa na mão do Senhor. Amém? As lutas são a talhadeira de Deus. Então, em vez de reclamar, pergunta para Deus, Deus, o que eu preciso aprender com esse negócio aqui? Senhor, essa dor que eu estou sentindo, o que o Senhor quer me ensinar? Senhor, isso que eu estou passando aqui, peraí, o que eu não percebi ainda? Aí você vai entender Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Aí você vai entender que antes do galo, você era alguém. Depois do galo, você se tornou outra pessoa. Mas precisou ter um galo cantando na história. No caminho de Pedro tinha um galo no caminho de Pedro. Os galos são necessários cantar no nosso caminho para a gente mudar. Então abaixa a cabeça, feche seus olhos, tenha esse tempinho seu com o Senhor. Se algo nessa mensagem chamou a sua atenção, conversa com Deus. Se você está passando por lutas e está reclamando, resmungando, xingando, olha diferente, começa a olhar como um galo querendo chamar a sua atenção, falando, ei, isso aqui é para você aprender, isso aqui é para você olhar para mim, isso daqui é para você abrir mão do que está errado. Meus irmãos, em nome de Jesus, Deus repreende a quem ama, assim como um pai faz com seu filho. Você acha que Deus está te apertando porque Ele curte isso? Não, dói nele também. Mas dói muito mais ver você se perder. Deus é um ser vivo. Você que é pai, você não quer mal para o seu filho. Mas você precisa, às vezes, dar uma chinelada por amor a Ele. Você precisa beliscar por amor ao seu filho. Para preservar ele ou ela. Não é assim? Então, meu irmão e minha irmã, essa luta que você está vivendo é necessário. Não porque Deus é cruel, porque você ainda está muito fechado. Você ainda é uma pedra que está muito bruta. Aí Deus está usando essa luta que você está vivendo. Aí Deus está usando essa provação que você está passando como a talhadeira dele. Para te quebrar. Porque Ele olha para você e vê algo além dessa pedra bruta. Ele vê. Mas só vai sair se Ele quebrar. Então deixa Deus quebrar. Deixa Deus te moer. Deixa Deus olhar para você e ver que a obra está acontecendo. Se entrega de verdade ao Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida de verdade, Senhor. Seja feito do seu jeito. Seja feito no seu tempo. Meu irmão, você não vai acelerar Deus. Para com isso. Deus não tem relógio, Deus tem propósito. Deus não usa relógio, Deus tem propósito. Para de correr, para de acelerar.
Para de afligir a sua alma. Confia, descansa. Descansa nele, acalma seu coração. Você cantou aqui hoje, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. Então para de mentir, vive isso. Para de mentir para Deus. Fala, Senhor, eu creio no que eu acabei de cantar, ponto. Porque o Senhor vive, eu creio. Porque o Senhor vive, eu não temerei. É assim que a gente vive, irmão, é assim que Deus vai lapidando a gente. Deus tem mais para você, mas talvez do jeito que você está, Deus não vai te dar. Coração, ó Deus, guarda o meu coração de fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis são os teus juízos. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Minha vontade já deixei, o teu reino já ganhei. Os teus sonhos são maiores do que os meus, os teus caminhos são mais altos do que os meus. Toma minha vida, tudo é teu. Toma minha vida, tudo é teu. Glória a Deus, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Existe uma história na Bíblia muito famosa, que é a história de Jó. Mas tem um detalhe na história de Jó que chama muita atenção. Depois de tudo que Jó passou, a fala dele foi: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Olha o Jó antes dos problemas e olha o Jó depois dos problemas. Jó precisou perder, Jó precisou sofrer, Jó precisou passar pelo que passou para entender. Antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Será que não é isso que Deus quer ouvir de você? Em nome de Jesus, faz a oração mais sincera da sua vida. Pede para Deus: Senhor, me ajuda a enxergar, me ajuda a te ouvir, me ajuda a te conhecer melhor. Em nome de Jesus, continua a me lapidar. Fala com Deus. Continua a me lapidar, Deus, porque eu quero me tornar uma pedra preciosa em tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, pela tua palavra e por essa oportunidade maravilhosa de estarmos aqui juntos. Senhor, apóstolo Pedro foi um homem falho, foi um homem cheio de erros, assim como cada um de nós aqui. Foi um homem perfeito, cheio de vacilos, mas foi um homem, ó Deus, que o Senhor amou, através das repreensões, através de cada puxão de orelha de Jesus, através da humilhação, através de um arrependimento profundo que ele teve. E assim, ó Pai, é com a gente. Somos, ó Pai, assim como Pedro, uma pedra a ser lapidada. Jesus disse para Pedro: Simão, tu és Pedro, tu és pedra. Jesus está dizendo para nós: ei, você é pedra, e eu preciso lapidar. Senhor, pode lapidar, Senhor. Pode lapidar nosso coração duro, pode lapidar o nosso orgulho, pode lapidar tudo em nós, Pai. Porque nós cremos numa promessa. Nós cremos que o Senhor vai nos abençoar. Nós cremos que o Senhor vai derramar milagres sobre a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Mas, Senhor, o processo, ó Deus, é essa lapidação. Pode quebrar, Senhor, o que tiver que quebrar.
nós confiamos em Ti. Que essa repreensão do Senhor é uma forma de o Senhor expressar o Teu amor. Tira o que tiver que tirar, fecha o que tiver que fechar, manda embora quem tiver que ir embora. Mas, Senhor, tira de nós tudo aquilo que está nos impedindo de nos aproximar mais do Senhor. Te glorificamos, ó Deus, por esse momento tão precioso de culto e de adoração. E que o Teu amor, Senhor, o amor de Deus Pai, e que a graça de Jesus Cristo, e que as doces consolações do Teu Espírito alcance cada pedra aqui nessa noite, que precisa ser lapidada pelo Senhor. Alcance a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Meus irmãos, fique de pé, após louvor estamos encerrados, que o Senhor te abençoe. Os diáconos esperam um pouquinho, que nós vamos ter uma reunião agora. E meu irmão, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fazer minha vontade, de viver pra mim mesmo. Guarda o meu coração, ó Deus. Guarda o meu coração, de fazer